Então vamos lá, meus alunos, começando nossa aula de hoje, nossa aula de segunda-feira, dia 6 de dezembro. Eu, professor Jorge Gomes, ensinando vocês a parte de direito penal, parte especial, começando o nosso capítulo sobre crimes contra a vida, tá bom? Professor, onde cai essa matéria, crimes contra a vida? Pessoal, em qualquer concurso que cobre direito penal, vai cobrar crimes contra a vida, seja concurso de bombeiros, concurso da Polícia Militar, da Polícia Civil, seja prova da OAB, todos que pedirem direito penal, parte especial, vão começar ali com o tema, né, crimes contra a vida, tá bom? E aí, quando a gente fala de crimes contra a vida, eu começo a entender a primeira proteção sobre a vida aparece aonde? Lá na Constituição Federal, que vai dizer que a vida é um direito fundamental. O artigo 5º da Constituição Federal começa o seu capítulo falando exatamente isso, que a vida é um direito fundamental. Mas qual o detalhe da nossa prova? Eu já sei que a vida é um direito fundamental. Vamos observar que a vida é um direito fundamental, mas não é um direito fundamental absoluto, tá? É um direito fundamental relativo. Qualquer questão de prova que fale para você que a vida é um direito fundamental absoluto, ela já está errada. Então, você já observa logo a palavra-chave da sua prova. Falou que vida é um direito absoluto, ela já está errada, porque é um direito, que, pessoal, relativo. Por quê? Porque a própria Constituição vai trazer situações excepcionais nas quais pode haver o quê, pessoal? A pena de morte, onde poderá haver o quê, pessoal? Haver a retirada da vida de alguma pessoa ou de alguém por ato do Estado, tá certo, pessoal? Então, vamos observar isso, tá certo, pessoal? Vamos lá, observar logo isso de cara, tá? Então, o que diz a Constituição Federal lá no artigo 5º? Não haverá pena de morte, só que ele abre uma exceção. Qual é a exceção? Salvo em caso de guerra declarada, tá certo? Ou seja, se por acaso o Brasil entrar em estado de guerra, o que acontece? Poderá haver a pena de morte. E para a sua prova, a primeira ideia que você tem que ter para a sua prova é essa aqui, ó, tá? Questão de prova aqui na frente de vocês, tá? Vamos supor que o Brasil entrou em guerra. Poderá ter pena de morte? Poderá. Mas para qual crime? Só para crimes de guerra. A doutrina majoritária cobra isso, tá certo? E a prova trabalha com doutrina majoritária, tá? Então, somente em casos de crimes de guerra é que poderá haver a pena de morte. Professor, vamos imaginar, então, não vai poder ter pena de morte para os crimes de corrupção, pedofilia, crime... Não, pessoal, nada disso. E vai cair de cabeça na sua prova, tá? Somente para os crimes de guerra, tá bom? E o que nós vamos observar de proteção lá do Código Penal brasileiro? Falamos da proteção da Constituição, então vamos caber de cabeça agora, né, o que protege o Código Penal brasileiro, tá? O Código Penal brasileiro, meus amigos, só traz 4 crimes, tá, contra a vida. Aqui, ó, homicídio, induzimento ao suicídio, tá certo? Aborto e infanticídio. Então, nós só temos ali, no nosso Código Penal brasileiro, 4 crimes contra a vida. E são esses 4 que nós vamos estudar nesse capítulo de hoje, tá bom? E aí, o que ocorre, tá? Quando esses crimes são praticados na forma dolosa, ou seja, quando a pessoa tem intenção de matar, a pessoa tem intenção, vontade de abortar, a pessoa tem a vontade de induzir o outro ao suicídio, tá? A pessoa tem a vontade de matar o próprio filho logo após o parto, sob influência do estado puerperal, então ele quer praticar esse crime. Então, esses crimes, quando praticados pela vontade da pessoa, que ela quer praticar esse crime, eu estou falando de crimes dolosos. E somente esses crimes dolosos contra a vida serão julgados no tribunal do júri, tá? Então, somente esses crimes contra a vida forem praticados de forma dolosa, serão julgados no tribunal do júri. Ou seja, se por acaso for praticado de forma culposa, não serão julgados no tribunal do júri. E abro aqui uma informação importante, tá? Desses 4 crimes, somente um deles admite a modalidade culposa, que é o homicídio. E se esse homicídio for praticado na forma culposa, ele não vai para o tribunal do júri, vai para o juízo monocrático, juízo de primeiro grau, tá certo? O juízo comum, tá certo? Mas não vai para o tribunal do júri, tá bom? Beleza? Então, nós já sabemos que a Constituição vai dizer exatamente isso, tá? Que quem praticar o crime doloso contra a vida não vai ser... Desculpa, quem praticar o crime doloso contra a vida vai ser julgado pelo tribunal do júri, tá bom? O que nós temos que observar aqui na nossa prova para a gente errar
Errar não, acertar a questão da prova. Nem todos. Errar é o que o aluno Juninho vai fazer, tá? Nem todos. Como assim, professor? Nem todos, tá? Nem todos os crimes dolosos contra a vida vão para o tribunal do júri. Pessoal, tá? Questão de prova. Exemplo, tá? Se o agente, tá aqui, ó. Se o agente tiver foro privilegiado, tá aqui, ó. Se o agente tiver foro privilegiado, ou também chamado de foro por prerrogativa de função, foro por prerrogativa de função. O que acontece nesse momento, tá? Se ele tiver foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função, ele não vai para o tribunal do júri, será julgado no juízo que estiver previsto para esse agente, tá bom? Então, será julgado, tá certo? No tribunal previsto na Constituição Federal, que nesse caso não vai ser o tribunal do júri, né? Como por exemplo, vamos pensar um presidente da República, tá? O presidente, tá certo, da República, se praticar um crime doloso contra a vida, será julgado no STF. Aqui, pessoal, um governador, se praticar o crime doloso contra a vida, vai ser julgado, tá, no STJ. Tá? Um prefeito, se praticar um crime doloso contra a vida, vai ser julgado, tá, no Tribunal de Justiça. Então, vocês já estão observando a questão da prova. Realmente, tá? No caso de crimes dolosos contra a vida, eles são julgados no tribunal do júri. Mas temos que atentar que nem todos. Se a pessoa tiver, por exemplo, um foro privilegiado, ou aquilo que nós chamamos de foro por prerrogativa de função, como no caso do presidente, se praticar um crime julgado no STF, tá? Se ele praticar um crime doloso contra a vida, o processo dele vai para o STF, tá bom, pessoal? Então, vamos atentar para esse detalhamento lá na nossa prova, tá bom? O que ocorre também? Outro detalhe muito importante para a prova, tá certo? Sobre o tribunal do júri. Professor, qual outro detalhe muito importante sobre o tribunal do júri, tá certo? A doutrina majoritária diz o quê, pessoal? Que o júri tem uma competência mínima, tá? Que o júri, que a Constituição trouxe uma competência mínima. Ou seja, o que significa isso, tá? Outros crimes, olha só, outros crimes podem ser, né? Se houver previsão, tá? Se houver previsão legal, tá aqui, ó, previsão legal, tá? Julgados no tribunal do júri, tá certo? Tribunal do júri, tá? Nós não temos isso, tá? Nós não temos, só temos os crimes dolosos contra a vida, conforme diz a Constituição Federal. Mas a doutrina majoritária entende que a lei pode trazer outros crimes para serem julgados no tribunal do júri, tá certo? Então, e eles admitem isso como certo na sua prova, e se aparecer, você já vai lá e marca como certo. Aqui, a Constituição trouxe uma competência mínima. Qual é a competência mínima? Julgar os crimes dolosos contra a vida. Professor, mas outros crimes podem ser julgados pelo tribunal do júri? Conforme doutrina majoritária, que é o que cai na prova, a lei pode estabelecer outros crimes para serem julgados no tribunal do júri, e aí você marca certo e cai né, de cabeça na questão da prova, porque a doutrina entende que isso está correto e a prova também vai entender que isso está correto, tá bom? Se perguntou quando estiver relacionado na lei, tá certo? Se tiver uma lei que traga a possibilidade de outros crimes, tá? A doutrina majoritária entende que sim, tá bom? Mas nós não temos nenhuma lei trazendo outros, tá? Então, vamos lembrar que isso é uma questão doutrinária da sua prova, você já mata ali a sua questão da prova, tá bom, pessoal? Então, não esquece disso, já vamos aqui acertando todas as questões da nossa prova, tá bom? Beleza, pessoal, vamos lá. E aí, vamos falar direto do homicídio, né? Tá? Homicídio simples, tá certo? Homicídio, tá? Que o Código Penal vai lá e começa falando do homicídio, tá certo? E a gente vai falar do homicídio simples. Professor, o que seria esse homicídio simples para nós conseguirmos compreender? Pessoal, o homicídio simples é quando ele não é nem privilegiado, nem qualificado e nem culposo. Se ele não é privilegiado, se ele não é qualificado, se ele não é culposo,
que acontece, pessoal? Ele vai ser um homicídio simples, é como se fosse lá para o paredão. Eliminou o privilégio, eliminou a qualificadora, eliminou o crime culposo, o homicídio culposo, ele vai ser um homicídio simples, tá bom, pessoal? E nesse homicídio simples doloso, que é o que nós vamos aprender agora, tá certo? Beleza? Por que ele é doloso? Porque quando a gente quer o resultado. E aqui eu estou diante daquilo que a gente vai chamar de dolo direto. Eu quero matar a pessoa, pego uma arma e dou um tiro na cabeça da pessoa. Eu estou falando do dolo direto. Eu quero matar uma pessoa. Então, vou lá e mato. Então, aqui nós estamos falando, tá certo? Do dolo direto. Quando a gente quer o resultado. Tá aqui, ó. Quando a gente quer o resultado. Então, quando a gente quer o resultado, eu estou falando do dolo direto. Ou quando a gente assume o risco de produzir o resultado. Quando a gente assume o risco de produzir o resultado, nós estamos falando aqui do dolo eventual. Ambos crimes dolosos. Um por meio do dolo direto, outro por meio do dolo eventual. Dolo direto, eu quero o resultado. Eu quero lá, dou 5 tiros na cabeça da pessoa. Eu quero o resultado. Dolo eventual, quando eu assumo o risco de produzir o resultado. Eu sei que o resultado possível, morte, é factível, tá certo? Beleza? Que ele vai acontecer e mesmo assim eu não paro. E eu continuo minha atividade e vem a morte, aí eu estou diante do dolo eventual. Tá bom, pessoal? Quando a gente assume o risco de produzir o resultado, tá? E aqui umas questões doutrinárias para a gente conseguir entender a nossa matéria, tá? Sujeito ativo, qualquer pessoa, por isso que ele é um crime comum. Todo crime que pode ser cometido por qualquer pessoa, nós estaremos diante de um crime, o quê, pessoal? Comum. Quem pode praticar homicídio? O Pedro, o João, eu, você, tá certo? Então, é um crime comum, ou seja, pode ser praticado por qualquer pessoa. A vítima também, podendo ser qualquer pessoa. É um crime unissubjetivo, uma pessoa, tá certo? Subjetivo, pessoa, uma pessoa. Basta só uma pessoa para praticá-lo, tá certo? Então, eu estou diante de um crime aqui, unissubjetivo. Eu quero matar alguém, eu saio da minha casa e mato lá a pessoa. Ou seja, o que acontece? Basta uma pessoa para praticá-lo, tá bom? Plurissubsistente. Pluri vem da palavra vários, plural, né? Subsistente, atos, tá certo? Então, ele pode ser praticado com mais de um ato. Ele pode ser praticado com mais de um ato. Isso que é um crime plurissubsistente. Eu quero matar uma pessoa, dou uma facada, tá certo? Dou uma terçadada, dou um tiro nela, dou um chute na cabeça até ela morrer. Perfeito? Então, pode ser praticado por mais de um ato. E todo crime que pode ser praticado por mais de um ato, eu o chamo de plurissubsistente, tá bom? Crime de forma livre, porque pode ser usado qualquer meio. Tá? Pode ser usado um meio material, você dá uma facada, você queima a pessoa, você asfixia a pessoa, tá? Pode ser usado meio psicológico para matar a pessoa também, tá certo? Você sabe que a pessoa tem um problema cardíaco e você quer matá-la, você dá um susto tão forte nela para ela ter uma parada cardíaca, ela morreu. Meios psicológicos, tá certo? Então, pessoal, é um crime de forma livre, né? Vai admitir qualquer meio ali para a sua prática, tá bom? Então, vamos começando, não é para memorizar, para entender, tá certo? Essas questões da nossa prova. E também, pessoal, um crime material, ou seja, para que ele esteja consumado, para que exista consumação, precisa do resultado naturalístico. Toda vez que falarem para vocês de crime material, tá aí o verde, tá certo? Da vitória, tá certo? Precisa de resultado naturalístico. Professor, o que é o resultado naturalístico? É uma coisa do outro? Não, pessoal, é a modificação do mundo físico. Isso que é o resultado naturalístico. Alguns crimes precisa que o mundo físico se altere. A pessoa está viva, ela pegou um tiro, caiu e morreu. Mudou o mundo físico, ela estava viva, agora está morta. A lesão corporal, por exemplo, você tem 2 braços, alguém quer te lesionar, pega um terçado, arranca teu braço. Antes você tinha 2, agora você só tem um. Alterou o mundo físico. Um dano, tá? Que é um crime material. Vamos supor que isso aqui é um celular. O celular está inteirinho, bonitinho, perfeito, o que você faz? Quebrou o celular. Tá aqui, ó. Alterou o mundo físico, onde estava inteiro, agora está quebrado. Então, pessoal, isso é um crime material. É aquele que, para estar consumado, precisa alterar
o mundo físico, tá? Precisa do resultado naturalístico, o homicídio é um desses aí, tá bom? Então, vamos conseguindo aqui compreender essas questões mais clássicas da nossa prova, tá bom? E aí, né, vamos começar com o homicídio privilegiado, tá? Professor, homicídio privilegiado, esse nomezinho bonito aqui, pessoal, homicídio privilegiado, tá? Esse homicídio privilegiado já vai logo mentalizando que cai na prova. É uma causa de diminuição de pena. Se, quando houver um julgamento, se constatar que o homicídio foi caracterizado como homicídio privilegiado, a pena vai ser reduzida, tá certo, pessoal? A pena vai ser reduzida. Então, vamos lembrar disso. Toda vez que, tá? Se constatar que o homicídio, né, teve a classificação de como homicídio privilegiado, a pena vai ser o quê, pessoal? Reduzida, tá certo? Então, vamos observar esse detalhamento aqui na nossa prova, né? Vamos observar esse detalhamento aqui na nossa prova. Então, você já sabe que o homicídio privilegiado, tá? Vou voltar aqui rapidão. O homicídio privilegiado é uma causa de diminuição de pena, né? O juiz vai reduzir a pena de 1/6 a 1/3, tá bom, pessoal? E aqui, embora o código use a palavra pode, não esqueça para a sua prova, é uma causa obrigatória de diminuição de pena. Se for constatado o homicídio privilegiado, a pena do acusado vai ser diminuída de 1/3 a 1/6, tá bom? E outra palavrinha-chave do nosso concurso, tá? Seja do concurso, seja da prova da OAB, você não pode esquecer disso, tá? Olha só, pessoal, o privilégio tem caráter subjetivo. Privilégio tem caráter o quê, pessoal? Subjetivo. Coloquei gigante aqui para você não esquecer, tá? Tá ligado ao interior da pessoa, aquilo que ela pensa. Então, já coloca isso na cabeça de vocês, tá? O privilégio tem caráter o quê, pessoal? Subjetivo. Nós vamos precisar dessa informação para a questão da prova e para diversas outras questões de jurisprudência que caem na prova, tá bom, pessoal? Enquanto o aluno Juninho está lá pensando em ler edital, você já está matando a questão da prova e até revisando esse tema, sabendo que o privilégio tem caráter subjetivo. Enquanto lá o aluno Juninho está olhando o vídeo de como trabalham os bombeiros, por exemplo, você já sabe o quê? Que o homicídio privilegiado é uma causa obrigatória de diminuição de pena, tá? Você já sabe que o privilégio tem caráter subjetivo, que é isso que cai na prova, pessoal. Beleza? Vamos lá? Ninguém quer saber na prova como se veste o bombeiro, tá? Isso aí vocês vão saber quando vocês passarem lá no concurso público, tá bom? Beleza? E quando ocorre, tá aqui a pergunta da prova, professor, quando o homicídio vai ser privilegiado? Professor, só quero saber o que cai na prova. Então, bora lá para o que cai na prova. Quando o homicídio vai ser o quê, pessoal? Privilegiado. A primeira forma do homicídio privilegiado, quando a gente pratica o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, tá? Quando a gente pratica o crime, olha a palavra da chave, a palavra da salvação. Quando a gente pratica o crime impelido por relevante valor social ou moral, tá? Beleza? Tranquilão? Professor, e quando ele mata? Não importa, ele pode matar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos, tá? Se ele foi impelido por relevante valor social ou moral, nós estamos diante de um homicídio privilegiado. Valor social, que troço é esse para minha prova? São valores ligados ao sentimento da sociedade, tá? Beleza? E esse sentimento da sociedade, eles vão se materializar numa questão de prova como o carinha matou o traidor da pátria, tá certo? Beleza? O cara vendeu a pátria, tá certo? O cara foi um espião que prejudicou a pátria. E aí, o que acontece? Pode ocorrer de alguém da sociedade matá-lo em razão disso. E aí, o que nós vamos ter? Um homicídio privilegiado, tá bom, pessoal? Beleza? Ou também haverá o homicídio privilegiado quando, né, a morte for em razão de relevante valor. Aqui, ó, relevante, vou colocar até em números separados aqui para facilitar a vida de vocês. Relevante valor moral, né? Algo ligado aos sentimentos do autor do crime. Exemplo de prova, pessoal, exemplo de prova. O carinha matou o estuprador da filha. Aqui, ó, relevante valor moral. Ele matou
o estuprador da filha para defender a honra da família. Relevante valor moral, tá certo? E não importa quando, ele pode ter estuprado a filha dele hoje. Se daqui a 10 anos ele matar para lavar a honra da família, continua sendo homicídio privilegiado, porque não importa o tempo, tá? Matou, tá? Impelido por relevante valor social ou moral. Se isso acontecer, olha só, pessoal, o que ocorre? Tá certo? Se isso acontecer, causa de diminuição de pena. O juiz vai ser obrigado a diminuir a pena do agente. Isso é uma causa obrigatória. E teve o caráter, né? O privilégio teve o caráter subjetivo, era aquilo que estava no interior da pessoa, tá bom, pessoal? Beleza? Ok, então vamos conseguindo entender aqui as questões da nossa prova. A gente vai matando aqui com muita tranquilidade, tá bom? Beleza? Ok? E a outra forma do privilégio, tá? A outra forma do privilégio, tá aqui, ó. Eu coloquei um aqui, então vou colocar a letra A aqui para não confundir, tá? Letra A, tá? Beleza, tá? E lá no outro eu vou colocar letra B, tá? Certo? Qual o outro privilégio que nós temos, tá certo? Qual o outro privilégio que nós temos, tá? Quando a gente mata sob o domínio da violenta emoção. Palavra domínio de estudo, pessoal. Essa palavrinha vocês vão ter que lembrar na prova. O carinha matou o cara dominado pela violenta emoção. Ele estava tão transtornado pela emoção, tá certo? Tão transtornado por essa situação psicológica que tirou ele de si, que ele terminou matando outra pessoa. Mas por que ele fez isso? Tá? Após a injusta provocação da vítima. Houve uma provocação da vítima que foi tão violenta essa provocação, fez com que ele perdesse todo o seu controle e matasse alguém. Pessoal, e outro detalhe, como eu sempre brinco aqui, tá? Brinco para você conseguir entender a questão da prova. Não estou falando brincar com morte, que isso não se brinca, né? Com morte de ninguém, tá certo? Tá? Beleza? Aqui a gente está falando de exemplos teóricos, tá bom? Ou seja, matou uma pessoa, logo injusta, logo em seguida injusta provocação. Ou seja, eu sempre digo para o meu candidato, tem que ser na hora, tem que ser na hora. Teve a injusta agressão, tá? Desculpa, agressão não. Teve a injusta provocação, tá? Tem que se matar, tem que matar na hora para ter o privilégio, né? Confirmado, porque senão não tem. O cara, após a injusta provocação, foi parar para pensar, foi parar para tomar uma, tá certo? Não vai ter mais, tá? O homicídio privilegiado. Ele tem que fazer isso logo em seguida a injusta provocação da vítima, tá bom, pessoal? Outro detalhe da prova, pessoal, palavrinha técnica. O cara tem que estar o quê, pessoal? Dominado. Para quem lembra de funk, tá certo? Professor, eu não gosto de funk. Não, mas a única música que eu conheço que tem a palavra dominado é o funk, tá certo? Professor, você gosta de funk? Gosto de funk, gosto de ópera, gosto de tudo. De brega, de forró, gosto de tudo, tá certo? Beleza? Lembra lá sempre que nossa sociedade é uma sociedade plural, tá? Então, pessoal, o carinha tem que estar dominado. Lembra lá do funk, né? Tá tudo dominado, tá? É a palavra da salvação para você acertar a questão da prova. Então, o cara tá dominado, logo injusta provocação, e ele vai lá, na hora, reage e mata o outro, tá certo? Beleza? E aí nós teremos aqui o homicídio privilegiado, e a pena vai ser o quê, pessoal? Reduzida, porque vocês aprenderam que no homicídio privilegiado nós temos uma causa de diminuição de pena. Tá aqui, ó, uma causa de diminuição de pena. Então, você já mata aqui mais uma questão da prova. A diminuição da pena é obrigatória, podendo reduzir a pena de 1/6 a 1/3, tá certo? E você mata aqui a questão da prova. E qual o caráter do privilégio? Olha aqui, já estou marcando todas as questões da prova. Caveira gigante da vitória aqui, tá certo? Beleza? Aqui é a caveira gigante da vitória, tá? Então, pessoal, o privilégio tem caráter subjetivo. Ritmos latinos tem a palavra dominado, se tiver, depois você manda, tá bom? Beleza? Para entender
Quando aparecer lá na prova, vocês não vão errar nunca essa questão da prova, tá bom? Porque às vezes eles colocam assim lá na prova. Ah, o carinha estava influenciado pela violenta emoção. Já não é mais homicídio privilegiado. Não, professor, não é. Por isso que eu estou falando, vamos lembrar do funk, tá certo? Para vocês matarem a questão da prova, tá bom? Beleza, se tiver alguém, né, com outra música ali que fale a palavra dominado, pode usar também, tá bom? Beleza, então já conseguimos entender aqui esta questão da nossa prova, tá? Pessoal, vamos lá lembrar, professor, dá um exemplo sobre o domínio de violenta emoção, dominado pela violenta emoção, tá? Vamos lá supor que o carinha, você, Jéssica, pegou seu marido com outra, com a secretária. Você que amava tanto seu marido, você que era apaixonada por ele, tá certo? Você que botava a mão no fogo pelo seu marido, tá certo? Um santo, tá? Beleza, e aí um dia você sai mais cedo do trabalho, chega lá, ele tá fazendo, né, cinismo com a secretária, e você ali não suporta essa dor dominada pela violenta emoção, pega uma faca e dá ali no pescoço do teu marido, tá? E aí o que acontece? Tá? Homicídio privilegiado, tá bom, pessoal? Homicídio privilegiado, porque você está dominado, você perdeu o controle em razão dessa situação, tá bom? Beleza? Tranquilão, então vamos lembrar disso para a nossa prova, tá? Então, tá aqui os artigos, né? Vamos sempre lembrar de outras coisas. Antes de falar dos artigos, vou lembrar de outra coisa, pessoal, tá? Professor, questão clássica da prova, tá aqui, ó. Vocês já são alunos que estão estudando um tempinho, então já posso ir direto na questão da prova, tá? Pode existir o homicídio qualificado privilegiado? Pode, pessoal. Não esqueçam disso. Já vou explicar através de exemplo, tá? Pode existir o homicídio privilegiado qualificado, tá? Não esqueçam disso na sua prova, tá? Então, nada impede que exista o homicídio, isso aqui é um quê, tá? Tem um rabo grande, mas é um quê, tá? Nada impede que exista o homicídio privilegiado, qualificado ou qualificado privilegiado. Tá aqui, essa caixinha aqui, para você nunca mais esquecer. Pode, professor, homicídio qualificado? Pode. Bora lá imaginar, tá? Quem foi que fez a pergunta ainda há pouco? Bora lá. Pensar aqui quem tinha feito a pergunta. Lá foi nossa colega que fez a pergunta ainda há pouco, tá? Vamos lá, deixa eu olhar lá no chat, deixa eu ver aqui. Aqui foi a nossa... Ah, sumiu, tá? A Kellen agora, vamos para a Kellen, tá? A Kellen, tá? Beleza, estudando pra caramba para o concurso público, não tem tempo de fazer a chapinha no cabelo, não tem tempo nem de se cuidar. Lembra que eu falei, pessoal? Vocês estão tudo acabado, tá certo? Por quê? Porque vocês estão estudando, tá? O aluno que está lá cheio de chapinha na cabeça, unha feita, quando chega lá no dia da prova, começar gritando uma com a outra, amiga, onde você fez seu cabelo? Teu cabelo está lindo, maravilhoso. Pessoal, esse aluno não é teu concorrente, ele não vai passar. Ele com certeza fez curso no adversário, tá? O adversário falou que bastava estudar 1 hora por dia que passava, tá certo? Então, aí deu tempo de fazer chapinha, cabelo, unha, e não passa esse tipo de candidato, tá bom? E aí, o que acontece? Então, né, a Kellen lá, cabelo todo escroto, né, unha feia, de tanto estudar, pensando em dar um futuro melhor para a família, e aí a Kellen chega, né? A Kellen chega, tá, em casa. Quando chega em casa, o que acontece? Ela pega o marido com a secretária fazendo saliência. Tá certo? E ela, dominada pela violenta emoção, tenta ali matar o marido, tá certo? E aí ela procura um revólver, não acha. Aí, o que acontece? Beleza? O que acontece? Ela procura uma faca, não acha. O que ela vê? O álcool. O álcool para matar Covid. Aí ela pega, joga o álcool para matar Covid no marido e taca fogo. O marido morreu queimado. Pessoal, se o teu marido morrer queimado, olha só aqui, ó. Se o teu marido morrer queimado, aqui, ó, tá? Com emprego, você matou o teu marido com emprego de fogo. Se você matar o teu marido com emprego de fogo, é um homicídio qualificado. Se você matar o teu marido com emprego de fogo, é um homicídio qualificado. Aí, o que acontece, pessoal, tá? O que acontece, né? Então, você matou o teu marido com emprego de fogo, homicídio qualificado. Só que você matou o seu marido... Olha só, além de você ter matado ele com fogo, você matou ele dominada pela violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Então, ele foi um homicídio o quê, pessoal? Conseguimos compreender? Então, o homicídio que você praticou foi um homicídio
qualificado porque você matou ele queimado, mas privilegiado porque você matou ele dominado pela violenta emoção, tá vendo? Então, na prova, se falar que pode homicídio qualificado privilegiado, pode, pessoal. Tá aí, ó, a resposta da sua prova, decisão do STF e do STJ. Então, você vai ter ali o homicídio qualificado, pena de 12 a 30 anos, diminuída de um terço a 2 terços, tá certo? Desculpa, de 1/3 a 1/6, tá certo? Tá bem aqui, né? A diminuição da pena, tá aqui, ó, de 1/6 a 1/3, tá? Então, sua pena poderá não, ela vai ser, né? Ela vai ser o quê, pessoal? Vai ser diminuída, tá bom? Beleza? Então, questão de prova. Professor, pode o homicídio privilegiado qualificado? Pode, nenhum problema. Qual o detalhe que vocês vão lembrar agora? Depois vocês vão entender com mais força isso aqui, tá? Esse homicídio privilegiado qualificado, ele tem que juntar com uma qualificadora de caráter objetiva, junto com o privilégio que tem caráter subjetivo. Então, a qualificadora vai ter que ter, olha o desenho para a prova, pessoal. A qualificadora vai ter que ter caráter objetivo, tá? A qualificadora vai ter caráter objetivo e o privilégio sempre tem caráter subjetivo. Então, esses aqui que vão se juntar, os opostos se atraem, tá? Só vai ter essa junção aqui, de ficar junto a qualificadora com privilégio, se a qualificadora for de caráter objetivo. O aluno Juninho, essa hora, sabe o que ele está fazendo? Memorizando o código. Ele está na frente do computador. O professor falou para eu ler o código 10.000 vezes. Matar alguém, artigo 121. Pessoal, isso não cai na prova. Matar alguém, você já sabe que é homicídio que cai na prova, esse troço aqui, tá? Pode ter homicídio qualificado privilegiado? Pode, tá? Questão quando quer te apertar, sem te beijar. Essa qualificadora vai ter que ter caráter objetivo e o privilégio tem caráter subjetivo. E aqui os opostos se atraem, só assim que eles vão poder se juntar. Professor, ainda não sei o que é qualificadora de caráter objetivo. Calma, nós vamos chegar lá, tá? Mas já lembra que eu já ensinei. Todo privilégio tem caráter o quê, pessoal? Subjetivo, tá? Todo privilégio tem caráter subjetivo, tá bom? Então, só pode juntar uma qualificadora de caráter objetivo com o privilégio de caráter subjetivo, tá bom? Então, vamos lá aprender isso lá na nossa prova, tá bom, pessoal? Injusta agressão, tá certo? Ou seja, uma provocação grave, tá certo? Uma provocação grave que faz com que a pessoa perca o controle, tá? Uma provocação grave que vai fazer a pessoa perder o controle, né? Como o caso que eu dei agora, o exemplo que eu dei agora da injusta agressão, tá? Beleza? E, aliás, não é injusta agressão, é injusta provocação, tá? Cuidado, olha a palavrinha, injusta provocação, tá certo? Beleza? É uma provocação grave que vai fazer a pessoa perder o controle. Por exemplo, né, o exemplo que eu dei ainda há pouco, da Jéssica, né, pegando, né, o marido, tá certo? Né, o marido, tá? Com a outra lá ou seja, pegou a outra, né? Pegou o marido com a outra lá na cama, não é crime, tá certo? E aí mesmo assim é uma injusta provocação, tá bom, pessoal? Beleza, é uma injusta provocação, tá? E aí vem para os artigos, olha só, os artigos, tá? O aluno Juninho só vai mentalizar o artigo, pessoal. Vocês vão aprender o quê? Que pode se juntar uma qualificadora com o privilégio, mas a qualificadora que se junta só de caráter objetivo. E vão lembrar também para sua prova que privilégio não é crime, que o homicídio qualificado privilegiado não é crime hediondo. Pessoal, quando o homicídio só é qualificado, ele é crime hediondo. Mas se ele for qualificado privilegiado, ele não é crime hediondo. Lembra dessa fórmula aqui que tem forma de desenho, você não erra nunca a questão da sua prova. Tá aqui, ó. Beleza, tá aqui o esquema para você acertar a questão da sua prova, tá bom? Tranquilão todo mundo? Então, aqui é o texto. Tá aqui, ó. Se o agente comete o crime impelido por relevante valor social ou moral. Tá aqui, ó. Impelido, tá? Ele praticou o crime impelido por relevante valor social ou moral. Tá aqui, ó. Impelido por... Olha a palavrinha-chave, impelido. Relevante valor, o quê, pessoal? Social ou moral. A primeira parte que nós aprendemos lá, a letra A. Ou sob o domínio de violenta emoção
logo seguida a injusta provocação da vítima. O juiz vai reduzir a pena, tá certo? Beleza? Tranquilão? Isso mesmo, tá? O privilégio afasta a hediondez, porque ele não vai ser mais crime hediondo e você matou a questão da prova, Ari, tá bom? Beleza? Não esquece disso, você já mata a questão da prova aqui logo de cara, tá? Beleza, tá? Então ele não vai ser crime hediondo, tá bom? Pronto, então vamos lá. Agora vamos para o homicídio qualificado, não é isso? No homicídio qualificado, você vai aumentar a pena mínima e a pena máxima. Pena mínima de 12 anos, pena máxima de 30 anos, tá? Então, teremos aqui o homicídio qualificado, tá certo? E aí, pessoal, nós vamos aprender, né? As qualificadoras e a jurisprudência da nossa prova. Qual a jurisprudência? Lembra que eu falei para vocês que o crime pode ser doloso, tá certo? Pode ser com dolo direto ou com dolo eventual. O crime pode ser com dolo direto ou com dolo eventual. A nossa prova é daqui a 3 meses. Então, já bora marcar a questão da prova. O homicídio qualificado, pessoal, questão de prova, tá? O homicídio qualificado pode ser tanto com dolo direto quanto com dolo eventual. Pronto, pessoal. Questão que cai na prova, questão caveira da vitória, tá certo? Tanto faz ser um dolo direto como dolo eventual, tá certo? Pode ter o homicídio qualificado, tá bom, pessoal? Pode ser tanto dolo direto como dolo eventual, o homicídio vai ser... É assim mesmo que é a pergunta da prova, tá? Não há homicídio qualificado se o dolo for eventual. Está errada a questão, pessoal. Tanto faz, homicídio qualificado pode ser tanto com dolo direto como com dolo eventual. Você mata a questão da sua prova, tá bom, pessoal? Jurisprudência do STF, tá? Tanto faz ser com dolo direto, tá? Como com dolo eventual, nós podemos ter ali a figura do homicídio qualificado. Essa é a questão da prova. Coloca aí a questão da minha vida, a questão que vai me jogar dentro do número de vagas e eu vou passar. A questão que vai me dar ali a prova de processo penal e penal gabaritada na OAB e eu vou passar na prova da OAB. É isso aí, pessoal, que vem na prova para você gabaritar, tá bom? E aí, a primeira qualificadora, bora lá para a nossa primeira qualificadora, tá aqui, ó. O crime praticado mediante paga, ou seja, o cara recebe para matar o outro. Tá aqui, ó. O cara recebe para matar o outro, tá? Eu te pago R$100 para matar a Bia. Aí o carinha vai lá e mata a Bia. Homicídio qualificado. Ou matou, né, através de uma promessa de recompensa, tá? Ou seja, uma promessa futura, né? Vai ser parcelado o negócio, né? Mata que depois eu te dou um cargo. Mata que depois eu te pago. Uma promessa futura, tá bom, pessoal? E aí, o que acontece, tá? Aqui, ó, coloquei, ó. Mediante pagamento antecipado. Deu dinheiro para o cara pagar, tá certo? Beleza, o cara foi lá e matou, tá? Ou pagamento, promessa, ou pagamento futuro, tá bom, pessoal? Todos eles, tá certo? Beleza, né? Um caso que está bastante em evidência, né? Lógico que nós vamos ter julgamento, né? A justiça que vai decidir quem praticou ou não praticou o crime, tá? Mas, né, o que a imprensa tem dito agora, tá? Estou dizendo que a imprensa diz, que eu não conheço esses autos, tá bom? A imprensa tem dito que, tá certo? Os donos do supermercado pagaram para um pistoleiro matar uma outra pessoa. Seria ali um caso de homicídio qualificado, né, mediante paga ou promessa de recompensa, tá? Pessoal, tá aqui, ó. Então, lembra que eu falei das qualificadoras? Essa qualificadora já tem que mentalizar agora. Olha aqui o detalhe da prova. Ela tem caráter subjetivo. Olha só. Essa qualificadora tem caráter subjetivo, questão de prova, tá? Pagar, matar mediante paga ou promessa de recompensa é uma qualificadora com caráter, né, que a gente chama de caráter subjetivo, tá? E aqui, professor, quem responde pela qualificadora? Decisão do STF. Tanto o mandante, olha aqui a questão da prova, quanto o executor respondem pela qualificadora, tá? Tanto quem pagou quanto quem recebeu para matar. Ambos respondem pela qualificadora. Professor, mas isso foi parado no STF? Pessoal, que havia uma dúvida jurisprudencial quanto a isso, tá? Logo no início, se achava que só quem recebia o dinheiro que
respondia pela qualificadora, que o mandante não respondia pela qualificadora. Mas aí, né, se consolidou lá no STF que tanto o mandante quanto o executor respondem pela qualificadora. Tá bom, pessoal? Agora, pense bem, pessoal. Matar alguém por dinheiro, receber dinheiro para matar alguém, não é algo repugnante? Não é algo torpe? Não é algo ignóbil, inaceitável? E aí, por isso que o código continua e fala, né? Matou, né, por paga, promessa de recompensa ou... Puxa, deixa eu apagar esse troço aqui, atrapalhou aqui nossa borracha. Lá. Por isso que ele fala aqui, né? Matar com paga, promessa de recompensa ou qualquer outro motivo torpe. Tá aqui, ó. Ou seja, qualquer outra situação tão repugnante quanto pagar ou receber para matar, vai entrar em outro motivo torpe. Como, por exemplo, o vice que mata o prefeito para ficar no lugar dele. É algo repugnante. Motivo torpe, tá? Alguém que mata, por exemplo, uma namorada para ficar com o cara. Motivo torpe, repugnante. Então vai ser um homicídio o quê, pessoal? Qualificado. Alguém que mata, por exemplo, o filho ou a filha do namorado ou namorada porque tinha ciúmes dessa relação do pai e da filha. Motivo repugnante, tá certo? Alguém que, por exemplo, vocês passaram no concurso da polícia. Olha só, vocês passaram 60 vagas para delegado e você passou na posição 61 e o governador está prestes a chamar os 60. Aí você vai lá e mata um para você poder ser chamado. Pessoal, isso é repugnante, ignóbil. Tá? Você matou para ficar na vaga do outro. E aí, o que eu tenho, pessoal? Um homicídio qualificado pelo motivo torpe, tá bom, pessoal? Beleza, então vamos lembrar disso aqui lá na nossa prova, tá? Que a gente matar por herança, né? Motivo torpe, repugnante, matar por dinheiro, tá? Então, tudo isso aí, pessoal, vai entrar aqui, nisso aqui que nós vamos chamar de motivo torpe. E esse pedacinho aqui, pessoal, esse finalzinho que começa ou por outro, ou por outra razão, ou por outro meio, tá? Toda vez que o Código Penal aqui nas qualificadoras tiver esse pedacinho, vocês vão lembrar que o nome disso é uma interpretação analógica, tá certo? Tá? Interpretação analógica. Esse pedacinho aqui, ó, coloquei bem aqui, ó. Quando ele coloca assim, né? Matou, né? Ou por qualquer outro motivo torpe, nós chamamos isso na nossa prova, tá certo? De interpretação analógica, porque ele te deu uma casuística. Qual era a casuística? Paga ou promessa de recompensa. Ou você matar alguém por motivo torpe, qualquer coisa inaceitável, como matar por dinheiro, vai entrar aqui nessa qualificadora. Aí nós vamos ter o quê, pessoal? Essa questão, né, da interpretação analógica, tá bom, pessoal? Beleza? Interpretação analógica, tá? Não é que é um rol exemplificativo, eu não gosto muito de usar isso, não. Tá? Eu gosto de dizer o quê? Que ó, há uma casuística, ele deu o caso, paga ou promessa de recompensa. E qualquer situação tão ignóbil, repugnante, como pagar para matar, vai cair aqui em outro motivo torpe, tá bom, André? Ari Cruz Chaves, que perguntou, tá bom? Também vai qualificar o crime, tá certo? Vai qualificar o crime. Tá aqui, ó. Se matar alguém por motivo fútil, tá? Professor, o que seria esse motivo fútil, tá? Primeira ideia, quando eu falar em motivo fútil, você já sabe que é uma qualificadora de caráter subjetivo. Quando isso cair lá na prova, o aluno Juninho vai perder até o rumo da casa dele, porque ele não estudou esse troço. Ele só ficou mentalizando o artigo. Ele só ficou se vendo lá como o policial se vestia. Ele ficou lá vendo vídeo como o policial atirava. Só que esse troço não cai na prova. O que cai na prova é isso aqui. Tá bom, pessoal? Então, e aí quando o aluno Juninho pegar isso aqui na prova, né, ele não sabe nem para onde vai. Você já sabe. A qualificadora do motivo fútil, tá certo? Tem caráter subjetivo. E o que é o motivo fútil? É a desproporção entre a causa, tá certo? E o resultado, que foi a morte. Por exemplo, professor, me dá um exemplo. Você vai lá, tá andando na rua, estaciona teu carro, aí o flanelinha pede R$2, né, para vigiar seu carro. Aí você fala, não vou te dar. O cara vai te dar uma facada. Olha só, pessoal, por uma causa tão pequena,
o cara foi lá e te matou. Motivo fútil, tá certo? É a desproporção entre a causa e o resultado. Você tá lá no bar dançando e teu amigo bebe no teu copo. Tu com raiva do teu amigo dá uma facada no pescoço dele. Olha a desproporção entre a causa e o efeito, tá certo, pessoal? E aí você tem aqui uma qualificadora do motivo fútil, tá bom? E não pode esquecer desse detalhe na prova. A ausência de motivo não é fútil, porque fútil é desproporção. Como assim desproporção? Olha aqui, ó. Uma causa. Aqui, ó, motivo fútil. A causa é pequena e o resultado morte é enorme. Tá aqui, ó. A causa foi muito pequena, ó. O cara bebeu no teu copo, tu não deu cigarro pro cara, o cara te matou, tu não pagou fulano ali, o cara te matou, tá certo? Beleza? Ou seja, entre a causa e o resultado há uma desproporção muito grande. E aí você está diante do motivo fútil, tá? Então, se a prova colocar a ausência de motivo e falar que isso é fútil, está errado. A ausência de motivo é porque não teve motivo. Então, se não teve motivo, você vai dizer que é algo torpe, repugnante, tá bom, pessoal? Então, não vamos esquecer desse detalhe lá na nossa prova. Aí vem a terceira qualificadora, tá? Que é muito interessante, que vai falar o quê, pessoal? Tá? Matou a pessoa com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel que possa resultar perigo comum. Olha aqui, ó. Ou outro. Novamente, uma interpretação analógica. Pessoal, matar uma pessoa, bora pensar comigo. Matar uma pessoa com veneno, não é muito sofrimento? Com fogo, não é muito sofrimento? Asfixia, não é muito sofrimento para a vítima? Explosivo, tortura, não é muito sofrimento para a vítima? Então, qualquer coisa que possa trazer sofrimento para a vítima vai entrar em outro meio insidioso ou cruel. Por exemplo, tem a palavra ácido ali? Não tem. Mas se você matar uma pessoa com ácido, vai entrar aqui, ó, outro meio insidioso ou cruel, porque traz um sofrimento para a vítima. Entendemos agora, pessoal? Beleza, então você vai estar diante desta qualificadora. Já essa qualificadora tem caráter, olha aqui a questão da prova, objetivo, porque está falando do meio que a pessoa vai usar para alcançar a morte do outro. Tá bom, pessoal? Beleza? Então não vamos esquecer disso jamais lá na nossa prova. Foi o exemplo que eu dei ainda há pouco, tá? Qual foi o exemplo que eu dei ainda há pouco? Eu falei, tá? A nossa colega, a Kellen, tá certo? Achou o marido com outra naqueles momentos de saliência. E aí ela, dominada pela violenta emoção, procurou um revólver, procurou uma faca para matar o marido e não acha. Aí o que ela acha? Ácido, e joga ácido nele, só fica o esqueleto. Tá certo? O que aconteceu agora, pessoal? Ela matou como, né? Com veneno, com fogo, explosivo, asfixia? Não, só que ela matou com meio cruel, que foi o ácido, vai entrar nessa qualificadora. E essa qualificadora tem caráter o quê, pessoal? Objetivo. Só que ela matou com esta qualificadora e também matou dominada pela violenta emoção após injusta provocação da vítima. Então, vai ser um homicídio qualificado, privilegiado. Qualificado, privilegiado, porque essa qualificadora tem caráter objetivo, tá bom, pessoal? Beleza? Quando eu falo agora do veneno, questão de prova, tá? Emprego do veneno, o que eu tenho que lembrar? Para ter essa qualificadora, a pessoa não pode saber que está sendo envenenada. A pessoa, tá certo? Beleza, não pode saber que está sendo envenenada. Pessoal, questão de prova, pessoal. Questão de prova, tá? O aluno Juninho tá vendo lá como que é uma arma. Só que vocês não estão na polícia aí, então não adianta. Tá? Você precisa ir lá para a academia, tem que passar agora para ir na academia para saber o que é uma arma. Tá bom? E aí, na sua prova, tu tem que saber isso aqui, ó. Se o cara souber que está tomando o veneno, não tem essa qualificadora do veneno. Professor, que parece uma coisa maluca, louca, mas é isso mesmo, tá? Se ele souber que está tomando o veneno, não tem esta qualificadora do emprego do veneno. Ela não pode saber que está sendo envenenada, tá bom? Então, você me pede um copo d'água, e aí eu vou lá, coloco escondido o veneno, e você toma homicídio qualificado mediante emprego do veneno. Agora, se você me pede um copo d'água, eu coloco gota de veneno e falo, olha, esse copo está envenenado. Tome, desgraçado, esse copo agora. Opa, se for isso, não vai ser a qualificadora pelo emprego de veneno. Vai ser
né, a qualificadora do meio cruel. Imagina a crueldade. Você vai lá pingar gota de veneno no copo, a pessoa olhando, e você vai falar, agora tome, desgraçado. Olha só a crueldade, tá certo? Então, a qualificadora vai ser isso, né? Porque você usou um meio cruel para matar a pessoa, tá bom, pessoal? Lembra, só tem a qualificadora do emprego de veneno se a pessoa não souber que está sendo envenenada, tá bom, pessoal? Mata aqui mais uma questão da prova, tá? O que mais que eu tenho, pessoal, tá? O que mais que eu tenho, tá? A qualificadora, tá certo? Da tortura. A qualificadora da tortura. Professor, o que tem aqui na qualificadora da tortura? Homicídio mediante tortura. Homicídio, tá aqui, ó. Homicídio mediante tortura, tá? No homicídio mediante tortura, desde o início o cara quer matar o outro. Desde o início, o ânimo, a vontade dele é matar o outro. Só que ele vai matar a pessoa com sofrimento. Eu quero matar a Kellen, tá certo? E aí, o que eu faço? Eu quero matar, olha só, desde o início, tá certo? A minha vontade é matar a Kellen, só que eu quero que ela morra sofrendo. Aí eu arranco os dedos, arranco a unha, corto as mãos dela, jogo ácido nas costas, tá certo? Arranco o couro cabeludo, beleza? Até ela morrer. Tá certo? Eu queria matar? Queria. Só que eu queria matar fazendo essa pessoa sofrer. Então, é um homicídio qualificado mediante tortura, porque desde o início a intenção do agente é matar. Quando for um homicídio qualificado mediante tortura, tá certo? Não pode esquecer, vai ser julgado no tribunal do júri, porque é um crime doloso contra a vida. Tá aqui, ó, questão de prova bonitinha aqui na sua frente. Agora, não pode confundir com tortura seguida de morte. Não pode confundir com tortura seguida. Pessoal, tortura seguida de morte é outro crime, tá? Na tortura seguida de morte, a vontade da pessoa não é matar, a vontade só é torturar. A vontade só é torturar. Ele não quer matar. E a tortura, vocês vão aprender depois comigo, lá na lei de tortura. Por exemplo, o que é a tortura? Eu vou causar um sofrimento na pessoa, por exemplo, para ela confessar um crime. E aí eu tenho ali a tortura, tá certo? Eu não quero matar a pessoa, eu quero que ela confesse o crime. E aí você foi lá, vocês todos, por isso que cai na prova direto, vocês todos são policiais, por exemplo, tá? Vocês todos são policiais. E aí o que você faz? Você pega, tá certo? Você pega e começa a torturar alguém para ele entregar um produto de roubo, né? E aí, o que acontece? Você vai lá, faz a pessoa, né? Sufoca a pessoa com saco. Você, por exemplo, começa a dar pancada na pessoa, mas não com a intenção de matar, mas sim com a intenção que ela confesse um crime. Aí você vai lá e coloca ela com a cabeça para baixo no camburão de água, e aí ela está sufocada, e você vai lá, eu quero que tu confesse o crime, eu quero que tu fale que você matou, eu quero que tu fale que você levou a televisão. E aí a pessoa está ali, não quer confessar, você vai lá dar um choque elétrico. Aí a pessoa vai ter uma parada cardíaca e morre. Tá certo? Tá? O coração dele é fraco, você ia dar um choque de 200 e 110 e deu um choque de 220, o coração era fraco, morreu. Tá certo? Mas você não queria matar, você só queria torturar. Professor, agora qual crime? Tortura seguida de morte. E a tortura seguida de morte, tá? O carinha não vai ser julgado no tribunal do júri. É um crime pré-terdoloso, não é um crime contra a vida. Lembra disso que você acerta a questão da sua prova, tá? O homicídio qualificado mediante tortura é um crime contra a vida, porque você queria matar a pessoa, então vai para o tribunal do júri. Já a tortura seguida de morte não é um crime contra a vida, você não quer matar a pessoa, você quer causar sofrimento nela, por exemplo, para ela confessar um crime, entregar o objeto, né, que ela furtou, que ela roubou, só que aí a pessoa termina morrendo. E aí esse crime, como não é crime doloso contra a vida, não vai para o tribunal do júri, tá bom? Então já vai matando essa questão lá da sua prova para você entender o que aparece, tá? Beleza? Bora para a próxima qualificadora. O cara vai matar agora a traição, de emboscada, de simulação ou outro recurso que dificulte ou, né, torne impossível
a defesa da vítima, tá? Pessoal, o que marca essa qualificadora? É a surpresa. Toda vez que a vítima for pega de surpresa, tá aqui, ó, a traição. É uma surpresa. O cara nem sabia que ia ser morto. De emboscada, tá certo? De simulação ou outro recurso que torne possível a defesa do ofendido, tá? Lembrando, né? A vítima foi pega de surpresa em todas as situações, tá? Ou seja, é uma qualificadora de caráter objetivo. É uma qualificadora de caráter objetivo, porque eu estou falando o quê, pessoal? Do modo como a pessoa vai praticar o crime. Por exemplo, né? O cara está ali, né? Dando aula, eu estou lá ministrando aula, estou de costas ministrando aula, e alguém chega lá e me dá um tiro pelas costas, na nuca. Foi uma mostra traição, me pegou de surpresa, tá certo? Beleza? Mediante de simulação, tá certo? Mediante de simulação, tá? A menina vai lá com raiva do namorado, promete uma noite de amor para o namorado, né? Faz todo aquele jogo de sedução, leva ele para o quarto mais bonito, tá certo? E chega lá e dá uma facada no pescoço dele. Ou seja, pessoal, de simulação, levou a vítima para a morte sem ela perceber que estava sendo levada. Entendemos agora, pessoal? Então, nessas hipóteses, a vítima está sendo pega de surpresa. E aí você tem um homicídio qualificado. Questão de prova. Olha aqui, pessoal, a questão da prova. Nem sempre matar pelas costas fará existir a qualificadora que diz que tornou impossível a defesa do ofendido. Questão de prova muito legal, pessoal. Daniela Pérez, foi uma questão da dissimulação. Levou a pessoa para a morte, tá certo? Sem ela perceber que iria morrer, tá bom? Beleza? Então, pessoal, questão de prova. Nem sempre matar pelas costas faz surgir a qualificadora, tá? Nem sempre. Como assim, professor? Tem que ter a surpresa. Bora lá. Vocês dois estão brigando. Tá brigando aqui a Kellen e a Celi. Saíram no tapa as duas, uma dando porrada na outra, uma dando tapa na outra, uma puxando o cabelo da outra. E aí, a Celi virou de costas para a Nice. Pessoal, e a Nice foi lá e deu um tiro na Celi. Pessoal, foi a traição? Não foi, pessoal. Não foi, tá? A questão da traição, pessoal, tem que ter o elemento surpresa. Quem está brigando vai virar de costa pro outro, pessoal. Se tu tá brigando e virar de costa pro outro, tu sabe que tu vai levar uma porrada pelas costas. Então não é surpresa. Tu vai levar um tiro pelas costas. Então não é surpresa. Então lembra desse exemplo que você não esquece a questão da sua prova, tá, pessoal? A questão da prova vai direto com base nisso aí, tá bom, pessoal? Então já lembra que nem sempre acertar alguém pelas costas vai significar ali a traição, tá bom? E aí, nós temos essa outra qualificadora, tá certo? Que é para assegurar a execução, ocultação, impunidade de outro crime. É uma qualificadora de caráter subjetivo, tá certo? E aí tá ligada à finalidade. Por que você matou alguém? Para praticar outro crime. Por que você matou alguém? Para facilitar que eu praticasse outro crime. Por que você matou alguém? Para dividir o produto do crime. E aí, pessoal, nós temos essas qualificadoras. Está aqui, ó. Tá? Para garantir a execução de outro crime. Deixei separado em quadrado, pessoal, para facilitar a sua vida. Você matou para conseguir cometer outro crime. Você matou para conseguir executar outro crime. Tá aqui, ó. Ocultação, que cai na prova. Caveira da Vitória é aqui. Caveira da Vitória aqui, porque esse aqui cai direto na prova, esses dois. A diferença da ocultação para a impunidade, tá? Ocultação, matar para que um crime anterior não venha a ser conhecido. A pessoa praticou um crime e ninguém sabe que ela praticou esse crime. E aí ela vai e mata para esse crime continuar no anonimato. Olha só, pessoal. Bora supor que ela estuprou alguém. O carinha foi lá e estuprou alguém, certo? E ninguém está sabendo disso, que a vítima ainda não foi na delegacia, tá certo? Ninguém está sabendo. Aí esse cara pensa assim, caraca, eu vou matar aquela pessoa. E aí ela nunca vai contar. Ou seja, matou para que o crime anterior nunca viesse a ser conhecido. Ou seja, está matando para, né, fazer com que um crime continue no anonimato, para que ninguém saiba que aquele crime um dia existiu, tá? E
para garantir impunidade. Olha só a diferença. Pessoal, isso cai direto na prova, tá? Vai matar para que a autoria não seja descoberta. Qual a diferença, professor? Nesse segundo aqui, impunidade, o crime já sabem que aconteceu, mas a pessoa mata o outro para nunca descobrirem quem foi o autor. É isso, tá? Era um crime que todo mundo está sabendo e esse crime tinha uma testemunha. A velhinha da casa da frente, a única testemunha. Antes dela prestar depoimento, quando ela ia contar quem praticou o crime, mataram a velhinha. Ou seja, matou para garantir a impunidade. Questão de prova, pessoal. Ocultação, o crime ainda não é conhecido, não é de conhecimento de ninguém. Impunidade, o crime já está de conhecimento da autoridade, só não sabe quem praticou. E a pessoa mata para que não se descubra quem praticou o referido delito. A famosa culpa é a famosa, tá? Beleza? Ah, não, mas a qualificadora morte, tá? É diferente, Jordan, tá certo? Beleza? É quando na hora do estupro, as lesões do estupro ocasionam morte. Aí você vai ter aquele estupro qualificado, tá? Aqui não. Ele estuprou, a pessoa não morreu do estupro, mas depois ele vai lá e mata a pessoa para ninguém saber que ela foi estuprada. Aí ele praticou um estupro e um homicídio, tá bom? Beleza, então vamos só lembrar desse detalhe que são dois momentos distintos, tá? Então, pessoal, na prova de vocês, cabeça no lugar, pessoal. Questão de prova para revisão, ocultação e impunidade, que é a diferença lá da nossa prova, tá bom, pessoal? E aí, pessoal, em 2015, veio a qualificadora do feminicídio. Feminicídio, mas a qualificadora do feminicídio, nós vamos falar daqui a 5 minutos, porque eu tenho que dar aquela pausa técnica, tá certo? De 5 minutinhos, e a gente volta daqui a 5 minutos, tá? No mesmo link, tá certo? No mesmo link, tá? Eu só tiro o vídeo e o som e a gente volta em 5 minutos.
Pronto, pessoal, vamos lá para a nossa luta. Então, nós ainda há pouco falávamos das qualificadoras, não é isso? E né, terminamos lá na qualificadora do inciso 5º, né, falando o que poderia cair. Né? Até bem pouco tempo nós só tínhamos essas 5 qualificadoras. Quando foi no ano de 2015, tá, surgiu mais uma nova qualificadora em razão de vários acontecimentos, né, com relativos a mortes ligadas aí a relacionamentos, marido, mulher, ex-mulher, né, ex-namorado, ex-namorada, tá? E o que acontece, pessoal? Surgiu a possibilidade da alteração da legislação quando trouxe ali mais uma qualificadora, que foi a qualificadora do feminicídio, tá? Detalhe da nossa prova logo de cara, você já vai lembrando, questão de prova, que essa qualificadora tem caráter objetivo, tá? Professor, mas o que é o feminicídio? Tá? Quando a gente fala do feminicídio, a própria lei interpretou que seria o feminicídio. Ele vai dizer o quê? Que é um homicídio praticado contra a mulher, tá? E por que praticaram esse crime contra a mulher? Em razão da sua condição do sexo feminino, tá? Então, se praticou um homicídio contra a mulher, tá? Em razão da sua condição do sexo feminino, tá bom? Beleza? Aí, o que acontece aqui, pessoal? Tá? Aí a lei teve que explicar o que seria essa condição, né, de sexo feminino, porque mesmo só falando isso, não tinha muita explicação para isso. Então, a própria lei teve que interpretar o que seria essa condição de sexo feminino, tá? E a questão da prova, pessoal, ela cobra muito isso, essa interpretação. O que seria essa condição de sexo feminino? Pessoal, é quando o homicídio contra a mulher é praticado ali no âmbito da violência doméstica e familiar. Ou seja, o marido matou a mulher, tá? O namorado matou a namorada, e aí você teria ali o feminicídio. Hoje nós tivemos o resultado do julgamento, né, bastante expressivo hoje dentro de Manaus, no qual, né, um homem foi condenado, um empresário foi condenado por feminicídio porque ele matou a mulher, tá certo? Ou seja, então, foi praticado contra a mulher por razões de condição de sexo feminino. Tá? E o que é essa razão de condição de sexo feminino? É aquele praticado no âmbito da violência doméstica e familiar. A própria norma interpreta, tá certo? Interpreta o que seja esse feminicídio, tá bom? E aí, o conceito, né, do feminicídio, tá? E aí, continuando, tá? Também vai ser feminicídio se houver a morte, tá? A pessoa mata a outra em razão do menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Professor, isso aconteceu muito, pessoal, isso aconteceu no Brasil. O cara matava a mulher só porque menosprezava aquela condição dela de mulher. Por exemplo, a mulher ganhou um posto no trabalho, passou a ser chefe, e ele vai dizer o quê, pessoal? Ele vai dizer mais ou menos assim, e agora, né? Inadmissível uma mulher ser chefe. E vai lá, em razão dessa menosprezo, a discriminação da condição da mulher, ele vai lá e mata a mulher, tá bom, pessoal? Então, né, o que nós vamos lembrar sempre, né? Vamos lembrar que, né, a própria norma traz essa interpretação do que seja o feminicídio, tá bom? Professor, e aí a prova? O pessoal tem que pensar igual a prova, não tem jeito, né? Vocês vão fazer várias questões de prova para delegado, investigador, promotor, juiz, que grande base das questões foi exatamente perguntar o que era feminicídio e trouxe o quê? Como resposta o texto da lei. Porque eu não tenho que inventar, pessoal. Tem aqui o texto da lei que vai dizer ali o que é o feminicídio. E outra questão muito clássica da nossa prova, tá? É essa aqui, ó. As causas de aumento de pena no crime de feminicídio. Pessoal, tá aqui no Código Penal. Essas causas de aumento de pena, elas estão dentro do crime referente ao homicídio, mas elas só aumentam a pena no caso do feminicídio. Elas não vão aumentar no caso de outros homicídios, somente no caso do feminicídio, tá bom? E aí pode aumentar a pena de 1/3 até metade, tá? E aí, pessoal, como que a gente faz para lembrar disso, pessoal? Não vamos buscar na NASA a resposta, tá? Nenhuma prova vai trazer questão da NASA para vocês. Tudo está no Código Penal ou na jurisprudência do STF, tá bom? E aí, a lei, quando foi criada em 2005, pessoal, em 2015, desculpem,
tá? Essa lei ela trouxe a realidade, o que estava acontecendo na realidade. Por exemplo, vários maridos matando a mulher que estava gestante. Vários maridos matando a mulher quando ela tinha acabado de ter filho. Então, eles trouxeram isso como uma causa de aumento de pena do feminicídio. O que é isso, tá? Vai ser um homicídio qualificado pelo feminicídio e vai ter ainda mais esse aumento de pena. Qual o aumento de pena? Matou a mulher durante a gestação, tá? Feminicídio com a causa de aumento de pena. Ou matou a mulher nos 3 meses posteriores ao parto, né? E aí a lei, a prova, pessoal, traz literalmente isso. Nós vamos fazer questão daqui a pouco, vocês vão ver que a prova traz literalmente esse questionamento, tá bom? Como feminicídio, tá? Não é que seja, né? Tá? Professor, se uma mulher for morta em latrocínio, não é feminicídio? Não. Aí vai ser o quê? Vai ser um latrocínio mesmo, tá? Crime contra o patrimônio, tá? Tá? Para ser feminicídio, primeiro, tem que ser um homicídio, um crime doloso contra a vida, tá bom? E aí, nesse crime doloso contra a vida, tem que matar a mulher em razão do sexo feminino. O que é em razão do sexo feminino? Ou violência doméstica, ou em razão do menosprezo, ou, tá certo? Menosprezo, ou como eu posso falar, ou discriminação à condição da mulher, tá? Aí sim nós teremos ali o feminicídio, tá bom? Tranquilão, pessoal? Também o critério, tá? Outra realidade da nossa vida foi isso aqui, ó. Matar na presença, tá? Olha aqui, ó. Matou vários homens, mataram a mulher na presença de filhos, mataram na presença da mãe, tá certo? E aí, o que veio a lei disso? Ó, matar na presença de descendentes ou na presença de ascendentes. Isso aqui foi muito comum, matar na presença de filhos, matar na presença da mãe e a mulher, tá certo? E aí você vai ter o feminicídio como a causa de aumento de pena, tá bom, pessoal? E essa presença também foi adotado um critério de modernidade, que pode ser um critério, né, uma presença física ou pode ser uma presença virtual. Como assim uma presença virtual? Aconteceu aqui no Brasil, do cara tá matando a mulher e tá transmitindo direto para os familiares assistirem, tá certo, pessoal? E aí tudo isso aí virou uma causa de aumento de pena. E também, pessoal, muitas vezes, né, o cara já tinha sido denunciado, tinha uma medida protetiva, ele ia lá e descumpria essa medida protetiva, ia lá e matava a mulher. Então, tá aqui, ó. Se ele matar em descumprimento de medida protetiva, também nós vamos ter aqui o caso de aumento de pena, tá bom, pessoal? Não, matar a mulher em qualquer circunstância não é feminicídio, tá, pessoal? Tá? Só vai ser feminicídio se matar a mulher em razão da condição do sexo feminino, e a condição do sexo feminino a lei interpreta que é caso de violência doméstica ou em razão, né, em menosprezo, tá certo? Ou discriminação à condição da mulher. Vamos lá, o cara brigou no trânsito. E aí deu um tiro e era uma mulher. Feminicídio? Não, pessoal, porque não teve ali a questão da violência doméstica e nem teve ali a questão da questão do menosprezo ou discriminação à condição da mulher, tá? Pode ter tido ali um homicídio fútil? Pode. Qualificado pelo motivo fútil? Pode. Porque uma pessoa matar alguém só por uma briga de trânsito, eu entendo que é um motivo fútil, tá bom, pessoal? Beleza, tá? Tem diferença, é diferente femicídio pro feminicídio, tá? Beleza? É diferente. Femicídio é o que o pessoal fala, matar mulher. Feminicídio é essa qualificadora que leva em conta essa caracterização ali, né, do ataque à mulher por ela ser mulher, tá? E o ataque à mulher por ela ser mulher tá ligado à violência doméstica, menosprezo, tá certo? Ou, né, tanto menosprezo quanto a discriminação da condição da mulher, tá bom, pessoal? Daí o cara, uma mulher assumiu a chefia e o cara com raiva porque a mulher assumiu a chefia, vai lá e mata. Não, uma mulher não pode ser chefe, vai lá e mata. Feminicídio, pessoal, porque houve um menosprezo, houve uma discriminação em razão da condição da mulher. Aí sim tem o feminicídio, tá bom? Tranquilão? Beleza, então vamos lembrando disso aqui para a nossa prova. Outra qualificadora, tá certo? Que surgiu, tá? No ano de 2015, foi relativa aos servidores da área de segurança pública, né? E para proteger tanto os servidores da área de segurança pública quanto a sua família, tá? Por quê, pessoal? Estava acontecendo muito no Brasil de matar os policiais em serviço ou matarem a própria família do policial
em serviço, tá certo? Em razão da profissão dele, tá bom? E aí veio essa qualificadora do inciso 7º, que diz o quê? O crime contra a autoridade, tá certo? No exercício da função ou em decorrência dela. Pessoal, tem que estar ligado ao exercício da função à morte, tá? Tem que ter matado a pessoa em razão da função que ela exerce, tá bom? Beleza? Aí hoje a doutrina chama isso de homicídio funcional, tá? Tá aqui, ó, homicídio funcional, tá aqui no chat, né? Algum colega escreveu aí, tá? É o homicídio funcional, tá bom? Beleza. O que acontece? Ou também matar a família, mas também matou em razão, tá certo? Da condição da pessoa ser policial, tá? Tem que lembrar desse detalhe de mentalização aqui, ó, pessoal. Qual familiar? Qualquer familiar? Não, é familiar até 3º grau, tá? E esse familiar até 3º grau tem que ser o quê, pessoal? Consanguíneo. Isso aqui vocês vão ter que lembrar na prova. Esses 2 detalhes aqui estão marcados, tá? Porque na hora da revisão, esses 2 detalhes que são importantes na sua prova, tá bom, pessoal? Tem que ser até todo parágrafo 2º é crime hediondo, tá bom? Todo homicídio qualificado é crime hediondo, a não ser o qualificado privilegiado que não é, tá bom? Beleza? Aí, como se fala de parente consanguíneo, pessoal, não vai entrar o parente por afinidade. Não entra, tá? Então, afinidade quem é? O teu cunhado, tá certo? Beleza? É por afinidade. O filho adotado, o enteado, nenhum é consanguíneo, tá? Então, nessa hora, não entra essa qualificadora conforme julgamento do STJ, porque vocês todos sabem que no direito penal eu não posso fazer analogia em malam partem. Eu não posso fazer analogia para criar figuras delituosas. Ou ela está escrita ou ela não existe, tá? E aí é isso que nós vamos lembrar na nossa prova. Como a lei não foi modificada ainda para colocar o parente por afinidade, então se matarem o teu cunhado porque você é policial, não vai entrar essa qualificadora, tá bom, pessoal? Lembra disso lá na sua prova. Mataram tua irmã porque tu é policial, entra essa qualificadora. Mas mataram o teu cunhado porque tu é policial, não entra essa qualificadora porque ele não é, né? Não... Alguém colocou, matou o cunhado, vai que ele era bandido mesmo, tá certo? Vocês têm uma imaginação fértil demais, tá certo, pessoal? Então, pessoal, só vai entrar aqui a qualificadora, tá certo? Beleza? Tá? Só vai entrar a qualificadora se ela tiver o quê, pessoal? O parente por consanguinidade, tá certo, pessoal? Se não for, não tem, né? E aí se entende que é uma qualificadora também de caráter, né, objetivo, tá bom, pessoal? Beleza, então vamos lembrar. E com o Estatuto do com o pacote anticrime no ano de 2019, tá certo? Também se criou homicídio qualificado quando ele é praticado com arma de fogo, tá aqui, ó, arma de fogo, tá certo? Beleza? De uso restrito ou proibido, tá certo? Beleza? De uso restrito ou de uso proibido. Logo no início, esse artigo tinha sido vetado, tá certo? Logo no início, esse artigo tinha sido vetado, tá certo? E aí depois o Congresso derrubou o veto e ele voltou a existir, né, no Código Penal, tá bom? E aí, então, com o emprego de arma de fogo de uso restrito, também passou a ser uma qualificadora, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Então, temos aí todas essas qualificadoras para você apreciar lá na sua prova, tá bom? E aí, pessoal, o que nós vamos lembrar aqui mais ainda para a nossa prova, né? O que nós vamos lembrar? Alguns detalhes técnicos aqui que a gente não pode esquecer, tá? Primeiro detalhe técnico aqui, antes de falar lá do homicídio culposo, tá? Vamos lá. Primeiro detalhe técnico, tá? Primeiro deles, tá? A premeditação não é qualificadora. Premeditação não é qualificadora. Não é qualificadora, tá? Pronto, tá aqui, ó. A premeditação não é qualificadora, que podem perguntar na sua prova se o crime premeditado é qualificador. Não é considerado o quê, pessoal? Qualificadora, tá bom? Então, vamos sempre lembrar disso lá na nossa prova, tá? O que mais, tá? Pode existir o feminicídio, tá? Junto com a torpeza, tá? Beleza? A torpeza não exclui a qualificadora
do feminicídio, questão de prova, questão de jurisprudência do STF e do STJ, tá bom, pessoal? Então, nós vamos fazer exercício disso, vocês vão entender, mas já estou colocando aqui a questão da prova, tá? Então, pode existir feminicídio junto com a torpeza, tá bom? Beleza, então vamos lembrar disso aqui para a nossa prova, tá? Então, esse detalhamento, pessoal, sempre aparecem. Por isso que eu estou colocando aqui, para que você pegue a questão e já saber, caraca, está aqui a questão da minha prova, aqui na minha frente, tá bom? Beleza, então não vamos esquecer disso, tá? Então, tá? STJ só aceita a qualificadora, tá aqui, ó, qualificador, só aceita a qualificadora, qualificadora se for parente consanguíneo, tá? Então, só aceita a qualificadora se o parente for o quê, pessoal? Consanguíneo, tá? Então, vamos lembrando dessas jurisprudências, tá? Que a gente não vai esquecendo, né, o que pode cair na nossa prova. Tá aqui, ó. Beleza? Enquanto o aluno Juninho está mentalizando essa hora, artigo 120, ele está fazendo mantra. Artigo 121, matar alguém. Eu quero passar na polícia, eu quero saber como é uma arma. Pessoal, isso não passa ninguém. Você já está estudando o que vai passar você na sua prova. Premeditação não é qualificadora, cai direto na prova. Pode existir feminicídio junto com a torpeza, jurisprudência do STJ e STF. STJ só aceita a qualificadora se for parente consanguíneo. Então, vai matando aqui as questões da sua prova, tá bom, pessoal? Beleza? Que é isso que cai lá na sua prova, tá bom? Então, vamos aqui entendendo esses detalhamentos que são super importantes a partir de agora, tá? Beleza? O que mais, tá, que nós vamos aprender aqui, tá? A do dolo eventual, tá? Pode existir, tá aqui, ó. Pode existir, tá? Homicídio qualificado, homicídio qualificado com dolo eventual, Não esquece dessa jurisprudência também. Você aprende que tem dolo direto e dolo eventual. E pode ter um crime qualificado ali com dolo eventual, questão de prova, jurisprudência do STF e do STJ, tá? Já que eu falei de dolo eventual, pessoal, questão de prova, tá? Pode ter tentativa de homicídio com dolo eventual. O que eles colocam lá na prova? Inconcebível, tá? A tentativa com dolo eventual. Ele está querendo dizer o quê? Que não pode ter tentativa de dolo eventual. Você já sabe que está o quê, pessoal? Errada. Pode ter sim, ter tentativa de homicídio com dolo eventual. Nenhum problema para a nossa prova, né? A tentativa com dolo eventual. Enquanto o aluno Juninho está fazendo mantra, mentalizando o artigo, você já está estudando as jurisprudências que vão aparecer na sua prova, tá bom, pessoal? Beleza? Tá? A jurisprudência daquilo que pode cair lá na sua prova, tá? Tranquilão? Então, vamos sempre entendendo, pessoal, as questões de prova. É isso que passa o candidato, a gente conseguir compreender as referidas questões de prova. Tem que fazer essa foto aqui, que estão me pedindo. Foto da publicidade. Não sei se vai aparecer direito. Acho que apareceu. Tá aqui, tá pronto. Vou mandar, tá certo? Lá para, né, a nossa publicidade, tá bom? Tranquilão, pessoal? Beleza, então temos aqui esse detalhe da nossa prova. Pessoal que está estudando, não esqueça, né? Sábado que vem de manhã, já começamos as vendas, né? Do aulão né? Do sábado, né? De 8h30 até as 13 horas, presencial. Matérias, né? É só análise de exercício, pessoal, para vocês aí que estão no ritmo já melhorado, tá bom? Beleza? Exercício sobre as espécies de provas, exercício sobre prisão preventiva, prisão temporária e prisão em flagrante, tá bom? Beleza? São as análises de exercício, tá bom? São aulão de sábado, alguns alunos já participaram do aulão de sábado, né? O primeiro aulão, que tratou de outros temas, e agora no próximo sábado, mais outros temas, tá bom? Beleza, então não esquece disso, lá no meu Instagram, certo? No meu status tem ali a nossa programação, tá? Depois dei uma consultada lá
no status e no Instagram, tá? Então, e aproveita para seguir, né, lá no nosso status e no nosso Instagram, tá bom? Vamos lá, pessoal. Homicídio culposo, tá certo? Até porque nós vamos passar quase que 3 meses juntos, né? Nós vamos ter quase uma união estável, né? Beleza? Nós vamos ter quase uma união estável, eu e vocês, tá certo? De tão junto que nós vamos ficar, né? Uma união duradoura, permanente, tá? Tem outra palavrinha lá que os civilistas usam, né? Pública, né? Notória, né? Então nós vamos estar quase em união estável, né? Só não vai ser união estável porque a gente não vai fazer filhos, não vamos constituir família, tá? Se não, pessoal, já era união estável, eu ia perder metade do meu salário, né? Meu patrimônio para vocês, tá bom? Tranquilão? Então vamos lá. Beleza, então vamos lá. Homicídio culposo, pessoal. O que é o homicídio culposo? Questão de prova, pessoal. Tá aqui, ó. Bora aqui, vocês já estudaram a teoria geral. No homicídio culposo, o agente não quer o resultado. Ele não quer matar ninguém, pessoal, tá? E nem assume o risco de produzir o resultado. Então, nessas horas, nós vamos estar diante de homicídio. O que, pessoal? Culposo. Professor, já que a pessoa não quer matar e nem assume o risco, por que ela responde pelo crime em razão do seu comportamento, que foi negligente, imprudente ou imperito? Questão da prova discursiva da OAB para os cargos de investigador e escrivão. O que é imperícia? Disserte sobre a imperícia, tá certo, pessoal? Disserte sobre a imperícia, tá? Beleza? Então, pessoal, vamos lá. O que é a negligência? Tá? Temos que saber disso para a prova, pessoal. Prova é para vocês, tá? Não é para o aluno Juninho. Por isso que vocês vão saber o que é a negligência. Negligência é o comportamento omisso, tá? O cara não faz quando deveria fazer. É o cara desleixado, tá certo? Por exemplo, né? O cara tá ali andando com o pneu careca em vez de trocar o pneu careca. E aí termina matando alguém, tá? Ele não queria matar ninguém, mas ele foi negligente, ele foi desleixado. Ele vai dar ré no carro, não olha direito para trás, ele vai lá e mata uma pessoa. Ele foi desleixado, tá certo? A pessoa vai consertar o ar-condicionado lá da sua casa, o ar-condicionado da tua sala de 100 metros quadrados. Vocês têm aí, vão ficar ricos, vão ter uma sala de 100 metros quadrados. Para a tua sala de 100 metros quadrados, vocês vão ter que ter um ar-condicionado de 48 mil BTUs, tá certo? E aqueles ar-condicionados enormes de 48 mil BTUs, tá bom? Beleza? Tranquilão? Tá? E o que acontece lá? Aí o cara, em vez de colocar todos os parafusos, mas ele na pressa para ver o jogo do Flamengo, só botou 2 parafusos. Ele queria que tu morresse? Não, ele não queria, mas ele foi omisso, ele foi desleixado, não fez o que deveria fazer, que era colocar todos os parafusos. Aí cai o ar-condicionado na tua cabeça e tu morre. Ele praticou um homicídio culposo, tá bom, pessoal? Já o imprudente, ele tem um comportamento ativo, ele é afoito. Faz quando deveria parar, tá certo? É aquele carinha que tá vendo que o sinal já tá amarelo, o que ele faz? Não, eu vou acelerar que vai dar tempo. Aí ele vai lá e atropela alguém e mata. Ele queria matar? Não, ele achava que fosse dar tempo, ele foi afoito, tá certo? Ele foi, né, imprudente, ele foi ativo. Alguém que não sabe mexer numa arma vai lá e inventa de pegar a arma, dispara e acerta em alguém. Ele foi afoito, ele foi ativo. Então ele está sendo o quê, pessoal? Imprudente, tá? Já o imperito, muita atenção nessa hora do imperito. Muita atenção aqui nessa hora do imperito. O que é o imperito? Toda vez que falar na imperícia, você vai ter que lembrar dessa palavrinha. Só é imperito quem tem a habilitação para fazer alguma coisa. Tá aqui, ó. Só é palavras da salvação. Vou até que puxar a seta gigante aqui, ó. Só é imperito quem tem habilitação para fazer alguma coisa. Ele tem habilitação para usar uma arma, ele tem habilitação para pilotar um avião, ele tem habilitação para pilotar um trator, tá certo? Ou seja, só é imperito quem tem habilitação para certa área, tá? Além disso, outra palavra-chave, ele tem a habilitação para aquilo, mas ele faz o quê, pessoal? Desconhece as regras de segurança da atividade dele. Por exemplo, você tem habilitação para pilotar um avião, mas você desconhece as regras de segurança daquele avião, o avião cai e mata alguém. Você foi imperito. Você tinha habilitação para
pilotar um trator gigante, mas você não conhecia as regras de segurança daquele trator, perde o controle e mata alguém, tá certo? Você foi imperito. Então, as duas palavrinhas-chave estão aqui marcadas, pessoal. A imperícia só configura quando a pessoa tem habilitação para certa atividade, mas desconhece as regras de segurança daquela atividade. Aí ele vai ser o quê, pessoal? Imperito. Aí ele vai ser o quê, pessoal? Imperito. Não pode esquecer disso jamais lá na sua prova. Então, ele vai ser o quê, pessoal? Imperito, tá bom? Tranquilão? Então, vamos lembrar disso lá para a nossa prova, que a gente não esquece, né, o que pode cair lá na prova, tá bom? Tranquilão? Então, vamos entender isso aqui, tá? E aí, se é um homicídio culposo, você tem uma pena pequena, detenção de 1 a 3 anos, tá certo? Perfeito. E aí, pessoal, questão de prova. As causas de aumento de... Pessoal, caveira da vitória aqui, pessoal. Aqui o cara vai arrancar teu couro, porque você vai ter que mentalizar essas causas de aumento de pena e elas são fáceis no homicídio culposo. Tá aqui, ó. Vai aumentar a pena de 1/3. Por exemplo, se o cara foge para não ser preso em flagrante, aumenta a pena de 1/3. Se ele pratica o homicídio culposo e não presta socorro à vítima, tá certo? E aí vai ter aqui, tá, um homicídio, né, culposo com aumento de pena. Ele fugiu, né, para não prestar socorro à vítima, tá? Então você está diante aqui de um homicídio, né, culposo com aumento de pena. Pessoal, questão clássica de prova para derrubar aluno, que não vai acontecer com vocês, porque vocês vão estudar bastante, tá? Aqui, ó. Aqui, nesse número 1, inobservância das regras de segurança, tá? Inobservância das regras de segurança. Pessoal, aqui, nessa inobservância das regras de segurança, lembra, o cara conhece as regras de segurança, mas não aplica as regras de segurança. Professor, qual a diferença do outro lá? Bora tentar aqui ter uma visualização completa, tá? Qual a diferença da imperícia? Na imperícia, olha aqui, ó, marcado para sua prova. Na imperícia, o cara tem habilitação, mas não conhece as regras de segurança. Aí ele vai ser imperito, homicídio culposo pela imperícia, tá? Na causa de aumento de pena, caveira da vitória nessa causa de aumento de pena. Vou até que fazer a caveira da vitória logo, para vocês não esquecerem jamais dessa caveira. Aqui a caveira da vitória, tá? Na causa de aumento de pena, aqui, pessoal, ele conhece as regras de segurança, mas não aplica. Aí vai ter o aumento de pena, tá certo? Beleza, vai ter o aumento de pena. Ele conhece as regras de segurança, mas não aplica, tá? Na imperícia, ele não conhece as regras de segurança. Nessa causa de aumento de pena, ele conhece as regras de segurança, mas não aplica. Tá certo? Aí você tem o quê, pessoal? A imperícia, tá? Aí você tem o quê? Desculpa, você tem o quê, pessoal? Se ele conhece e não aplica, você tem a causa de aumento de pena, tá? Então, pessoal, não pode esquecer desse detalhamento da nossa prova. Ele é super importante para a nossa prova. Imperícia. O cara não conhece as regras de segurança. Tá? Essa causa de aumento de pena, ele conhece as regras de segurança, mas não aplica. É muito bom isso para prova, inclusive discursiva. Se cair prova discursiva, pode treinar isso aqui. Nós vamos treinar isso aqui, que são essas causas de aumento de pena, lá no crime culposo. Tá bom, pessoal? Então, tá aqui o artigo que vai trazer aqui as causas de aumento de pena do crime culposo. E também, pessoal, aqui não tem jeito, é mentalização. É, professor, memorização? É, pessoal, para qualquer concurso, tá? Causa de aumento de pena no crime doloso. Tá aqui, ó. Se a vítima era menor de 14 anos e se a vítima tinha mais de 60 anos, tá bom? Beleza, tá? Tranquilão? Tá? Então, vamos lembrar disso aqui para a nossa prova, tá? E lembrar sempre, perdão judicial, tá? Perdão judicial só vai existir para homicídio culposo. Lá no homicídio culposo, muitas vezes o crime atinge de forma tão forte o autor do crime que não precisa nem aplicar pena. Por exemplo, o pai que atropela um filho, dá ré no carro de manhã sem querer matar o filho. Aquilo vai atingir o pai de uma forma tão grave que o juiz nem aplica a pena, ele aplica o perdão judicial. Mas lembra, perdão judicial só existe em crime
de homicídio culposo, tá? Perdão judicial só vai existir no crime de homicídio culposo, tá? E esse perdão judicial, pessoal, tá? Lembra disso, é uma sentença declaratória. E essa sentença declaratória é questão de prova. Vamos lá, questão de prova, tá? É uma sentença declaratória e ela não gera efeitos penais, tá? Aqui, ó, não gera efeitos penais, tá? Beleza? Então, o cara vai continuar sendo ficha limpa, tá? Não gera efeitos penais. Tá aqui a questão da prova. Não gera efeitos penais, tá? Então, pessoal, lembra, né? É uma sentença absolutória, ou seja, o cara vai ser absolvido declaratória, tá? Então, pessoal, o que acontece aqui? Só cabe perdão judicial para homicídio culposo quando o crime atingir a próprio agente de forma tão forte, aqui, ó, que é desnecessário aplicar uma penalidade. Exemplo, pai que muitas vezes, sem querer, atropela o filho, tá dentro da garagem da casa, aquilo atinge o pai de forma tão grave que não há necessidade de ser aplicada a pena, tá bom, pessoal? E aí você tem ainda mais essa questão da prova, né? Beleza? Lá, Cristiane Torlone, alguns casos aqui em Manaus que aconteceram recentemente, né? Então, aí o juiz aplica o perdão judicial. Aí tem que lembrar o quê? Que é uma sentença absolutória declaratória, não gera efeitos penais, tá? Então, vamos lembrar disso aqui para a nossa prova, que a gente não erra jamais, tá? Milícia privada, pessoal. Já mexe a caveira gigante aqui também, tá? Milícia privada. Tá aqui, ó. Milícia privada, pessoal, não é qualificadora. Crime praticado de homicídio pela milícia privada. É uma causa de aumento de pena. Caveira da Vitória não é qualificadora, pessoal. Não é qualificadora. O crime praticado por milícia privada não é uma qualificadora. Professor, como esses troços aparecem lá na nossa prova, né? Vamos lá tentar entender como isso aqui aparece lá na nossa prova. Deixa eu ver aqui, só para você começar a entender por que a gente montou todo esse esquema. Tá aqui, ó. Pode entender aqui que a gente vai montando esses referidos esquemas, tá bom? Vamos lá. Olha só essa questão número 1 aqui, para você conseguir entender, né? Porque a gente fez isso, tá? Mário, após ingerir bebida alcoólica em uma festa, agrediu um casal de namorados, o que resultou na morte do rapaz. Devido à gravidade das lesões, a moça sofreu lesões leves. A partir dessa situação hipotética, julgue o item, tá? Se após, a questão já está me dizendo, se após a apuração dos fatos, a morte caracterizar homicídio simples doloso, tá aqui, ó, a morte caracterizou homicídios, ou seja, a própria questão está me dizendo que foi um homicídio simples doloso, tá? A conduta de Mário não será classificada como crime hediondo. Certo, pessoal? Tá certo, não é crime hediondo, tá? Porque só seria crime hediondo se ele falasse que era qualificado. A própria questão está dizendo que é um homicídio simples. Se é homicídio simples, não é crime hediondo aqui nesta situação específica, tá? Então já mata aqui mais uma questão da prova, tá bom? Beleza, tá certo? Então vamos aqui. Professor, só um instante, se ele colocasse privilegiado também, né? Já entraria, Oi? né? Se ele colocasse no lugar do simples o privilegiado, já também não ia dar hediondez, né? Também não. Uhum. Se ele colocasse Beleza. lá, é um homicídio privilegiado, não seria hediondo, tá? Beleza? Se fosse um homicídio qualificado privilegiado, não seria hediondo, tá certo? Beleza? Então vamos sempre lembrando disso aqui. Vamos ver esse outro aqui, ó. Já? Olha aqui, ó. Acerca do homicídio doloso, assinale a opção correta. Constitui forma privilegiada desse crime o seu cometimento por agente impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Está errado, porque ele não falou o tempo, tá certo? O tempo. Se sob influência de violenta emoção também está errado. Lembra lá do funk, tem que ser dominado por violenta emoção. Está errado aqui a letra A, tá bom? Olha só, lembra que eu falei da palavrinha do funk? Logo no início da nossa aula, para a gente não perder esse tipo de questão, tá aqui, ó. A prova do quê? Aquilo tudo que a gente está treinando, montando esquema e mapas, é o que vem na prova, pessoal, tá certo? É aquilo que vocês vão lembrar. Tá aqui, ó. A qualificadora do feminicídio, caso envolva violência doméstica, menosprezo ou discriminação à condição de mulher,
não é incompatível com a presença da qualificadora do motivo torpe. Tá certo, isso aqui, ó. Aquilo que eu falei para vocês, ó. Não é incompatível. Lembra que eu coloquei lá? Pode ter junto o feminicídio com a torpeza. Lembra o nosso esqueminha que eu coloquei aqui, ó? Tudo que vocês estão vendo em questão, você já está em forma de esquema lá em cima, ó. É só fazer a revisão. Tá aqui, ó. Bora ver aqui, ó. Onde eu coloquei? Eu coloquei por aqui, lá quando terminou. Tá bem aqui, ó. Agora, bem aqui, ó. Pode existir feminicídio junto com a torpeza. Por isso que não é incompatível, tá certo? Uma palavra da língua portuguesa não é incompatível, ou seja, é compatível, podem viver juntos, tá? O feminicídio junto com a torpeza. Tá vendo, pessoal? Então tá aqui, ó, mais uma questão mostrando aqui porque os nossos esquemas estão desse jeito, tá certo? Então tá aqui, ó, bora continuar aqui. Deixa eu voltar lá na questão, tá certo? Tá? Vamos lá. Olha só. Professor, mas eu estava na dúvida. Bora continuar. Eu sempre digo, apareceu dúvida, lê a outra letra. Praticado esse crime contra a autoridade ou agente da força de segurança é uma causa de aumento de pena. É errado, pessoal. Não é causa de aumento de pena, é uma qualificadora. Então, aqui está errado, porque não é causa de aumento de pena, é uma qualificadora. Isso aqui é um E, só que esse E ficou meio estranho. Então, deixa eu trocar aqui. Aqui é a letra E. Tá certo? Beleza? Aqui, ó. D. É possível a aplicação do privilégio ao homicídio qualificado? É possível homicídio privilegiado qualificado? Já aprendemos. Só que ele colocou independentemente de as circunstâncias qualificadoras serem de ordem subjetiva ou objetiva. É errado, pessoal. Não pode ser subjetiva. Só cabe, né, a qualificadora, se ela for o quê, pessoal? De caráter objetivo. Lembra? A qualificadora, para juntar com o privilégio, só se for uma qualificadora de caráter objetivo, tá? Ele está dizendo o quê? Pode ser subjetivo ou objetivo. Está errado. Professor, é verdade esse bilhete? Pessoal, bora olhar lá em cima. Para vocês conseguirem compreender por que vocês montaram todo esse esquema, pessoal. Tá? Aqui, ó. Bora lá ver se é possível homicídio privilegiado qualificado. Tá aqui, ó. É possível homicídio qualificado privilegiado, aqui no nosso esquema. Aqui, ó. Pode existir homicídio qualificado privilegiado, desde que a qualificadora tenha caráter objetivo. Não é com qualquer qualificadora, ele só se junta, tá aqui no nosso esquema, ó. A qualificadora tem que ter caráter objetivo. E a questão está dizendo que pode ser qualificadora com caráter objetivo ou subjetivo. Não, pessoal. Só pode juntar o privilégio com qualificadora de caráter objetivo, tá? Beleza? Tá? Pronto, então, tá certo? Então, vamos lá observar aqui a outra questão da nossa prova. Bora lá, a outra letra. Vamos voltar lá na questão da prova. Cadê? Onde foi que a gente... Bora ver a questão aqui. Aqui, ó. Então, a letra D está errada, a letra D, a letra E. Constitui forma qualificada. Poxa vida, tem hora que esse negócio aqui dá uma doideira aqui. Vamos lá. Constitui forma qualificada. O que ele está falando que é qualificada? Constitui forma qualificada o crime de homicídio praticado por milícia. Opa! Praticado por milícia não é qualificada, é causa de aumento de pena. Acabamos de falar ainda há pouco, então está o quê, pessoal? Errada, tá? Pessoal, por quê? Eu coloquei por que eu vim logo para essa questão? Para vocês perceberem, pessoal, como é o esquema que vocês anotaram, pessoal. O esquema que vocês anotaram lá em cima é a questão da prova, pessoal. Falei para vocês, falar de milícia privada não é qualificador, é causa de aumento de pena, tá? Eu falei lá, o privilégio pode se juntar com a qualificadora? Pode, mas a qualificadora tem que ter caráter objetivo, não pode ser de caráter subjetivo. Tá tudo lá no esquema, tá certo? Beleza? Para vocês conseguirem entender por que vocês estão estudando isso, tá? Vamos lá. Aí a letra A fala o quê?
Homicídio privilegiado, cara influenciado por violência. Opa, só não é influenciado, é dominado. Então já está o quê, pessoal? Errado, tá bom? Beleza? Crime praticado contra o pessoal da força de segurança, tá? É causa de aumento de pena? Errado, você já sabe que é uma qualificadora. Então, a questão correta, tá? Só pode ser realmente a letra B, tá? Pessoal, passar em concurso é isso. É paciência, é dedicação. O desgraçado que diz que o cara vai passar estudando 1 hora por dia, tá mentindo. Então, vocês vão ter que ter paciência de vir estudando como vocês vêm estudando há muito tempo, passo a passo, várias horas por dia, até passou já de meia-noite nesse troço aqui, e vocês estão estudando. É isso, pessoal, para passar. De outra forma, pessoal, não existe a pílula mágica para aprovação. Tá certo? Não existe a fórmula mágica para aprovação. O que existe é ter aluno esforçado, que não tem horário para estudar e sabe que vai ter que estudar muito, e professor dedicado com experiência. Aí sim consegue passar. Fora disso, pessoal, o resto é balela. O resto é mentira para vender curso, tá bom? Então, vocês vão ter que ter essa paciência. Então, vocês vão pegar essa apostila, né? Vou mandar, talvez agora, eu acho que não dá tempo mais de baixar essa hora, demora um pouquinho, tá? Mas eu mando para vocês até amanhã de manhã, tá certo? Beleza? Tá? Para vocês o vídeo, para vocês tirarem alguma dúvida se vocês tiverem, mas pega a apostila, vai em cima dos pontos que já estão marcados, para depois a gente só na próxima aula terminar os outros crimes contra a vida, que são poucos, agora são pequenos, são rápidos, a gente mata os 3 só numa aula e ainda faz os exercícios que a gente precisa, tá bom? Pessoal, então não esqueça que amanhã a gente tem aula e eu vou dar sequência nesse material amanhã para que a gente mate logo os crimes contra a vida, tá bom? Um grande abraço para vocês, tá certo? E um beijo no coração, até o nosso encontro de amanhã, tá bom? Vou fechar aqui, né? Já são agora, né? Passou de meia-noite, então hoje já não é dia mais 6, já é dia 7, né? E a gente fecha o nosso encontro de hoje, tá bom, pessoal? Um grande abraço em vocês.